Olá pessoal, é o Carlos Marquins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos. Finalmente começando 2014, nosso primeiro Giro de Mercado do ano. Então vamos falar sobre o que vai acontecer neste ano. Os giros de mercado continuam, mas teremos uma novidade que será a Academia de Verão Trader Gráfico. Vou gravar alguns vídeos de curso, de módulo de estratégia, para vocês aprenderem a calibrar estratégia, descobrir estudos super bons de operar. Isso vai acontecer agora em janeiro. Em fevereiro, a gente vai ter um curso presencial em São Paulo, também para falar de estratégias, num sábado, numa data que eu ainda vou marcar. Tá bom? Isso vai acontecer agora em janeiro e fevereiro. Março não acontece nada porque tem o carnaval e no carnaval não dá para fazer nada. Depois a gente volta. E eu espero muito que esse ano eu consiga ajudar todos vocês a ganhar dinheiro com essas análises. Fizemos 2 semanas de pausa, né? Nessas 2 semanas ninguém operou, acredito eu, e vamos voltar com tudo para prosseguir com as nossas queridas análises. Então vamos falar agora do Ibovespa, certo? Ibovespa que nessas 2 semanas, nesses dias aí que nós ficamos sem fazer análise, desde o dia 23 até hoje, só deu aquela queda mesmo do dia 2 de janeiro, começando o ano bem, com uma bela de uma pernada para baixo. Já chegou numa suporte aqui do Fibonacci Fancy. Fibonacci aqui é novo, para começar o ano novo temos um Fibonacci novo de Ibovespa, né? Chegou no suporte, depois ele voltou um pouco, tinha caído realmente muito, caiu 2,3% no primeiro dia do ano, depois subiu um pouquinho e hoje aí ficou parado, fazendo um doji, né, chamado aqui de Dragonfly, mas ele apareceu no meio da tendência, então isso aqui não está muito com cara de pregão de alta, né, de candle de alta, tá? Normalmente ele fica com cara de candle de alta quando ele aparece no fundo aqui. E o que a gente está vendo é que nas últimas 4 semanas o Ibovespa ficou travado entre os 51.500 e os 50.000. Ele não conseguiu romper nenhum desses dois lados, fica andando 1.500 pontos em 4 semanas, em um mês, é muito pouco para o índice, então ele está totalmente travado, né? Agora a aposta é que ele podia, a aposta que eu fiz, né, é que ele poderia muito bem romper esses 50.000 agora em janeiro e buscar lá os 47.000, depois os 44.000. Mas na verdade o que vai acontecer é que qualquer um dos dois lados que ele romper, a gente vai ter as projeções. Então ele pode romper os 51.500 para cima, ou ele pode romper os 50.000 para baixo. O que acontecer primeiro vai ser o que vai dar a letra dos próximos passos do Ibovespa. Ele está obviamente bem na metade do caminho, né? Ele vai guardar aí segredo por mais alguns dias. Vamos falar agora do Banco do Brasil. Vou abrir junto aqui o meu livro de ofertas. Fazia tempo que eu não abri o livro de ofertas aqui junto com o gráfico. Muito bem, o Banco do Brasil estava aí com um triângulo montado. Esse triângulo a gente já tinha falado que as projeções eram fracas, porque ele tinha um lado muito maior que o outro, né? Esse lado verde aqui muito maior que o lado vermelho, então essa projeção era fraca. Se andasse, andaria até a metade, só que a metade da projeção era nada mais nada menos do que a própria resistência interna do topo que formou o triângulo, então era um triângulo bem mal formado mesmo, tá? O que aconteceu foi que ele realmente saiu ainda pelo vértice, ficou andando um pouquinho na área densa aqui, mas logo perdeu e hoje saiu da área densa, abrindo essa área intra-projeções para ele andar. Como a gente tem aqui, deixa eu espelhar para baixo o meu Fibonacci. Pronto. Né? Como a gente tem aqui na área densa também uma projeção de baixa do Fibonacci, então vai acabar que a área intra-projeção daquele triângulo, vamos voltar aqui para o triângulo, vou deixar meu Fibonacci aí, não vou desenhar o Fibonacci novo não. O que vai acontecer é que essa área intraprojeção do triângulo está calhando com uma projeção de baixa via Fibonacci. Então se ele perdeu 23,55, a mínima de hoje foi 23,61, muito próximo, se ele perdeu 23,55, começa aí uma projeção até o 21,30 para o Banco do Brasil, tá? Então essa daí seria a melhor possibilidade de acontecer no Banco do Brasil, seria cair em 23,55. Se ele subir, não vai mudar muito o nosso horizonte nem a nossa análise. Espera aí que agora eu abri o gráfico errado. Vamos falar primeiro da Vale e depois a gente fala da Petro. Então a Vale 5 vai abrindo aqui.
Vale 5 tinha um triângulo, vocês lembram do triângulo antes da gente entrar de férias? O triângulo devia ter saído nessa faixa aqui, ele esperou uma semana a mais para sair, acabou ficando um dia colado aqui no negócio. O dia que ele rompeu mesmo já estava um pouco vencido o nosso triângulo, né? No dia seguinte ele voltou, fez um envolvimento de baixa, dessa vez bem bonito, né? Envolveu bastante aí. No dia seguinte continuou, saiu para baixo do triângulo, então esse triângulo aqui já ficou de lado, tá? Então as projeções do triângulo eu não vou usar mais, porque ele já saiu mais para o final e já rateou o triângulo. O que está acontecendo é que essa projeção que ele está aqui, se ele perder esse fundo aqui de baixo do 30,91, é esse aqui o valor? 30,91 é essa linha azul. Se ele perder o 30,91, ele abre uma projeção até o 29,63. E assim, se ele romper o 32,99 para cima, ele abre uma projeção também até aqui em cima no 34,60, mas as projeções intermediárias aqui são muito pequenininhas, muito curtinhas, não vale a pena falar. A Vale está com viés de baixa, que está enviesada para baixo, né? Mas realmente sinal que é bom ela ainda não deu, ela precisa perder o 30,91 para dar algum sinal para a gente. Agora sim, vamos falar da Petrobras. Certo, Petrobras, deixa eu voltar aqui para traçar aquele triangulão que a gente está olhando. Então, ó, a Petrobras veio testar a área dentro do triângulo depois de muito tempo, né? Ontem não, na sexta-feira ela perdeu aqui o 16,73, durante todos os períodos de férias ela ficou sem perder nada, aí ontem ela perdeu o 16,73 e com isso pela primeira vez, e com isso entrou numa faixa mais perigosa de testar o 16,29. Hoje ela testou o 16,29, chegou a beliscar lá o 16,16, né? 16,16 de mínima, mas acabou voltando, fez uma figurinha até que parece aqui que é uma estrelinha de alta, que ela vai poder testar de novo o 16,73 e até pode subir um pouquinho. Ela bateu aqui na área densa do triângulo da área intraprojeções, a mesma área intraprojeções que a gente está vendo agora lá no Banco do Brasil. Então ela bateu aqui e agora ela pode ganhar um pouquinho de força e voltar até testar o 17,44. Acima do 17,44 a gente teria o 18,02 e só acima do 18,02 a gente tem alguma coisa que muda a projeção da Petrobras, tá? Mas se essa semana, na sexta-feira, ela fechar abaixo do 16,29, a coisa vai complicar bastante para ela. Ela pode vir buscar aquelas projeções bem mais baixas dela, como o 14,94 e até o R$13, faz tempo que ela está ameaçando, né? E para encerrar, a gente vai falar do Dow Jones, que ao contrário da nossa bolsa aqui, no nosso período de férias, o Dow Jones teve bastante movimentação, né? Ele foi lá beliscar os 16.500, lembra da projeção 16.500? Então, o Dow Jones foi lá beliscar os 16.500, então o senhor Ben Bernanke tem uma foto aqui marcando o topo histórico de 16.500 pontos do Dow Jones. E agora ele deu uma pequena corrigidinha, claro, né? Porque ele chegou aí na máxima, mas tem uma outra linha de pescoço, que nada mais é do que uma linha que seria uma linha de canal, né? Passada por aqui, tá? Mas que pode sustentar esse preço no 16.400 e lançá-la, enfim, aos 16.700, que é a última projeção que a gente tem, que a gente está trabalhando com ela já faz bastante tempo, e enfim, pode ser atingida. Tá legal? Então, pessoal, bem-vindos a 2014, agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.